seja bem-vindo ao AgroNews 360 Graus, seu podcast favorito sobre agricultura familiar, sobre o meio ambiente, sobre a produção do agronegócio, tanto na região amazônica como todo o país. Nosso assunto aqui é sempre focar no bem-estar, no futuro do meio ambiente para as próximas gerações. E hoje tem uma entrevista muito especial. O AgroNews 360 Graus vai receber Luiz Frederico, coordenador geral do setor de comércio exterior e assuntos internacionais da Suframa. Seja bem-vindo, Luiz. Seja bem-vindo, Fred. Exato, pode me chamar de Fred, todos me conhecem como Frederico ou Fred. Gisele, muito obrigado pelo convite feito pelo podcast. Eu fiquei muito feliz porque eu gosto de tratar dessas temáticas do agro, de Amazônia, de sustentabilidade, de meio ambiente. E estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. A gente tem muita conversa para colocar hoje aqui. Espero que você goste bastante. Tem muito assunto aqui para debater. A gente vai falar com um especialista aqui em Suframa. Nesse cargo na Suframa, você está há quanto tempo, Fred? Nesse cargo eu fiquei anteriormente, já ocupando esse cargo há alguns anos. Recentemente eu ocupei o cargo de superintendente executivo da Zona Franca por 3 anos e 2 meses. E há mais ou menos um mês e meio eu retornei ao cargo de coordenador geral de comércio exterior e assuntos internacionais. Vamos começar falando da Suframa? Explica para a gente, para quem ainda não tenha, às vezes ouve muito falar Suframa, mas não sabe detalhadamente do que trata todas as demandas da Suframa. Explica para a gente, Fred. Bom, essa é uma pergunta, Gisele, que é fácil, né? O que é a Suframa, mas a resposta é um pouco complexa. A Suframa, em linhas gerais, é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, é uma autarquia, uma entidade autárquica, vinculada ao Ministério da Indústria do Brasil, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Quantos anos de Suframa? Ela existe desde 1950. A Suframa existe desde 67, mas a Zona Franca de Manaus existe desde 57. Uau! Né? E nos modos como nós a conhecemos hoje, desde 67, desde 28 de fevereiro de 1967. E ela administra a Zona Franca de Manaus, administra também as áreas de livre comércio, fica em toda a Amazônia Ocidental e no Amapá, e também administra a Lei de Informática na Amazônia Ocidental e Amapá, chamada Lei de Informática da Zona Franca de Manaus. Isso é mais recente, eu acredito. Ou estou enganado? Isso, é mais recente. Né? A Zona Franca de Manaus é da década de 60, as áreas de comércio é da década de 80, 90 e a Lei de Informática 90. Então, da década de 90. Né? Então, a gente tem um escopo bem grande de atuação e na Zona Franca em particular, focado só na temática Zona Franca, nós temos o tripé, que é a indústria, o comércio e o agronegócio. Nosso a Suframa, ela detém, inclusive, um espaço de mais ou menos 5 mil quilômetros quadrados, que é muita coisa, chamado Distrito Agropecuário da Suframa, que é destinado à produção agro vinculada à Zona Franca de Manaus. Então, assim, em linhas gerais, obviamente, a Zona Franca de Manaus e a Suframa, ela é uma política pública que foi criada para desenvolver a região, né, por meio de incentivos fiscais. Então, a gente dá incentivo fiscal para a indústria, incentivo fiscal para o comércio, e a gente fomenta o agronegócio aqui por meio do Distrito Agropecuário da Suframa. Das medidas mais recentes que você pode falar com destaque da Suframa, você destacaria o quê? A Suframa recentemente teve projetos muito interessantes voltados principalmente para o que nós chamamos de interiorização do desenvolvimento. Então a gente começou a ir para o interior do Amazonas, nós fomos, por exemplo, toda a Suframa foi para Managapuru, Itacoatiara, Iranduba, Urucará, Coari, Presidente Figueiredo, foram tantos municípios que eu já não me recordo exatamente todos que nós tivemos, mas foi um processo muito importante, foi a Anori, né, para a gente levar conhecimento para o produtor. A gente tem um estado complexo, né? Grande. A logística complexa. Então, eu imagino que deveria haver essa demanda de aproximar um órgão tão importante à realidade desses interiores. É mais ou menos isso? Então, um exemplo, nessa interiorização do desenvolvimento, nós fomos também, obviamente, a Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, mas falando do interior do Amazonas, nós tivemos em Anori. Né? Só para aproveitar, Suframa, Amazonas,
alcança, trata dos estados do Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. E Acre, ok. Isso. A gente brinca, nós chamamos de Arara, para lembrar. Para não esquecer. A-R-A-R-A, Arara, na Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e Amapá. Da região norte só faltou o Pará e o Tocantins, é isso? Isso, porque naquela época, na criação da Zona Franca, ela tinha já uma política que compreendia toda a Amazônia, chamada Amazônia Ocidental, onde está, por exemplo, o Pará, parte do Maranhão, que era a Sudã, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e também o próprio Banco de Desenvolvimento da Amazônia, hoje chamado Banco da Amazônia, ele também compreende toda a Amazônia Ocidental. Então, havia uma carência de política para a Amazônia Ocidental, a parte mais distante do Brasil. Certo. Então, nós fomos criados para isso. E quando estivemos em Anori, como eu estava dizendo, nessa interiorização, nós podemos, por exemplo, levar, por meio da lei de informática, capacitações para boas práticas de colheita e manuseio do açaí, porque Anori, você sabe, é conhecido no Amazonas por ser a terra... Há uma briga entre Codajás, Anori, Anamã, qual deles é a terra do açaí. Mas é aquela região, né, a região produz bastante, que é a maior produtora, né, ou a mais conhecida produtora de açaí do Amazonas. E nós pudemos lá fazer um trabalho muito interessante de aproximação da SUFRAMA com aquela cidade. Qual era a realidade e o que foi feito para que houvesse melhoras nessa O Bosco Saraiva, que era o nosso superintendente, ele tinha essa intenção de se aproximar das populações mais distantes. Então, do que eles necessitavam, ele foi por conhecer exemplo. nesse dia que a gente foi visitar, ele foi conhecer as fazendas de produção de açaí. E ele viu, por exemplo, que não havia uma preocupação, nem todos tinham uma preocupação com o manuseio, com as boas práticas de colheita, de manuseio. Então, a gente conseguiu... Higienização também? Não só isso, né? Mas voltado às técnicas. Porque você tem que usar... manutenção daquele solo para as próximas produções. Isso, não só o solo. Você tem que saber a forma certa de colher o açaí. Certo. Tem que usar a forma certa do manuseio, como é que coloca, que tipo de instrumento você utiliza para retirar o açaí, como você vai condicionar corretamente aquele açaí. Então, nós conseguimos levar, por meio da lei de informática, em uma cooperação com o ICT local, o ICT é o Instituto de Ciência e Tecnologia, daqui para fazer um trabalho muito interessante lá na cidade, capacitando os jovens da cidade de Anori para que pudessem trabalhar, já que lá é a principal vocação, é o próprio... Aliás, é uma curiosidade, Gisele, lá em Anori, o lugar onde se vende açaí, eles chamam de Açailândia. Eu achei bem engraçado esse nome. Então, vamos lá na Açailândia tomar um açaí? Como conhecemos o Pará, a gente sabe que existe um município no Pará chamado Açailândia. Exato, tem um município chamado Açailândia. Mas aqui em Manaus, por exemplo, a gente vai tomar açaí num lanche, né? Vamos ali e tal. Lá, o lugar onde se toma açaí chama-se Açailândia. Ah, ok, entendi. Então, tem várias Açailândias, que são vários locais que vendem açaí. Uma curiosidade sobre o interior do Amazonas, sobre a Anori em particular. Então, a Açailândia, lá, de noite, todas as Açailândias estão bem cheias, todo mundo tomando açaí, que acabou de ser produzido, porque produz de madrugada, e já, durante o dia, já está sendo consumido lá em Anori, né? Houve resistência a Não, pelo contrário, eles queriam muito, né? Eles têm, eu vejo a escassez que existe de política pública na Amazônia é muito grande. Então, quando você chega e propõe, eu lembro da satisfação que a população local, a prefeitura teve com o nosso presidente na época, o Bosco, pela gratidão que eles tinham por fato de a gente ter lembrado. Para tu teres uma ideia, foi tão grande satisfação que a Câmara de Vereadores até deu um título para ele lá de cidadão de Anori. Eu achei muito relevante, muito interessante, porque é uma forma de mostrar que a SUFRAMA pode chegar mais próximo da sociedade. Cumpre seu papel, né? E pode cumprir seu papel, e que ela não só foi lá para conversar, fazer política, ela conseguiu levar efetivamente uma mudança, uma transformação, um resultado efetivo para aquele lugar. E se mantém? Nós estamos mantidos, inclusive, a gente começou, principal, né? Não é não só eu, mas boa parte momento dos servidores que estiveram comigo lá, e o superintendente também da época, a gente criou relações, né? Porque vai conhecendo as pessoas e tal.
Então, até hoje, nós temos recebido demandas de fazer mais iniciativas lá e já tem, por exemplo, produtores que contrataram essas pessoas que fizeram o curso, está lá Certo. trabalhando agora, porque sabe manusear, sabe utilizar e que estão, inclusive, alguns deles já não só querendo vender para Manaus, mas já vender para o Brasil inteiro. Já tem alguns já comprando pontos em São Paulo para vender em São Paulo. São oficinas de quanto tempo? Como é que se dá Cada essa... projeto é diferente, Gisele. Não existe um projeto padronizado. Por quê? Porque cada realidade é uma diferente. A gente não pode dizer que a Nori é igual a Codajás, ou igual a Coari, lá em Coari também tem iniciativas, né? Ou igual a Manacapuru. Manacapuru quer se criar lá, ainda não está pronto, mas se Deus quiser ficará pronto. Um centro de inovação em Manacapuru, por exemplo. Então, cada município tem a sua demanda. Certo. Nem todos querem a mesma coisa, né? Iranduba quer uma coisa, Itacoatiara quer outra coisa. Então, não há um padrão. Certo. Nesse caso em particular, houve um período, como se fosse uma capacitação, eu não me recordo agora exatamente o período, mas vou imaginar que durante 2 meses houve uma turma, 2, 3 turmas, que foram capacitados jovens para compreender melhor a dinâmica do próprio açaí, porque às vezes o cara sabe plantar e tem um conhecimento e os saberes técnicos que normais que ele adquiriu ali, mas ele nunca conversou com um especialista, né? Que entende tecnicamente, né, de ciência sobre isso. Então foi a oportunidade de aliar o conhecimento que o povo natural já tem lá com conhecimento técnico, científico. E um completa o outro. E a consequência disso é não só um produto melhor e mais seguro para a sociedade, mas pessoas capacitadas que vão receber salário, que vão trabalhar, que vão ter dignidade, etc. Então, não há uma padronização. A lei de informática, que foi o mecanismo que nós usamos para chegar até lá, ele permite que você apresente projetos de diversas dinâmicas e diversos tipos e outras produções. Pode ser para açaí, a gente falou do açaí agora, pode ser para... Da sua experiência, conta para a gente outras produções agrícolas Claro, posso contar outras dentro da minha experiência. Positivas. Positivas, vou dar um exemplo. Daqui a pouco a gente fala das que precisam de um... Do Acre, por exemplo. Um dos grandes problemas que nós temos em uma das cadeias da Amazônia é a cadeia de castanha do Brasil. Certo. Por que essa cadeia tem problemas? Porque existe um tipo de fungo específico, se você não utilizar boas práticas de manuseio, de manejo, ele toma conta. Esses fungos tomam conta e os mercados principais compradores do mundo, eles têm restrições grandes e restringiram o mercado brasileiro por conta disso. Então, o mercado europeu, o mercado asiático, o mercado sul-coreano, o mercado japonês compra muita castanha. E boa parte dos produtores de castanha da Amazônia, como eles não usam essas boas práticas, acaba este fungo tomando conta. E ele tem, lamentavelmente, uma característica que é a característica de poder ser cancerígeno. Nossa! Então, lá no Acre, com o investimento da lei de informática, especialmente com uma professora do Embrapa do Acre, ela está desenvolvendo uma estufa específica, com uma iluminação específica, que se você colocar a castanha naquele tipo de estufa, você elimina ou reduz a níveis aceitáveis este fungo, cujo nome eu não lembro, é um nome técnico. Só para ficar mais claro, o fungo é o que dá a questão do cancerígeno? Isso, exatamente. Esqueci agora que o nome momento que isso foi descoberto Não, isso já existe há algum tempo. Os laboratórios, quando você manda daqui bruto da bioeconomia da Amazônia para um desses países, ele tem que passar por vários processos. Um deles são os processos laboratoriais. Então, em estudos laboratoriais, eles identificaram uma quantidade acima do aceitável e começaram a criar barreiras para esses produtos. Por exemplo, a Coreia do Sul criou barreiras tarifárias, ela aumentou a tarifa. Se for castanha brasileira, então, por conta de ter esse problema do fungo, eu vou tarifar a marca para ficar mais caro, para ficar mais difícil de competir. Certo. Então, o que acontece muito no Brasil? A gente vende a castanha brasileira para a Bolívia e ela sai exportada como boliviana, mas na prática ela é brasileira. E essa solução de inovação, de tecnologia, poderá representar um ganho produtivo muito grande, porque o produtor vai deixar de ser taxado, vai deixar de ser barrado por barreiras não tarifárias fitossanitárias e vão poder ter, portanto, um acesso a esses mercados europeus e mercados asiáticos. Um outro exemplo que eu acho muito salutar e interessante, que é no Amapá, no estado do Amapá. Lá, no Amapá, assim como no Amazonas e no Pará, em quase toda a Amazônia, mas lá no Amapá é um pouco maior, um hábito muito grande de tomar açaí. Eles tomam açaí para tudo, no café da manhã, no almoço.
E aí começou a criar um problema social relacionado aos resíduos, que são os caroços. Tá. Né? Então, Eu vi recentemente isso. então Fale a respeito. lá no Amapá, é muito comum, lá, a contrário daqui do Manaus, como é que fica em Manaus? A gente vai num lugar, compra o açaí e toma, né? No Amapá não é assim, não. Você vai num lugar, o cara faz Na hora. Na hora. Eu não sei E você agora mais escolhe- recente, mas no Pará também é assim. no Pará também tem muito isso. Então, você escolhe, eu quero mais grosso, mais fino, mais água, menos água. Isso. Então, lá é assim, aí aquele sujeito, ele coloca aqueles caroços na frente, vem depois o serviço público e leva. Tá. Só que enquanto o serviço público não chegava, passava alguém de bicicleta, caía, né? Ou alguém de motocicleta quebrava, né? Alguma coisa por conta disso. Então começou a virar um problema. E eles começaram também a jogar esses caroços em uma região ali litorânea, onde fica o Foi Amapá. isso que eu assisti. E começou a ficar criando problemas ambientais. Isso, ele tem alguma coisinha ali que não Começou é legal a para o criar- meio ambiente. Exato, começou a criar problemas ambientais. E aí o que aconteceu? Lá no Amapá, duas coisas interessantes. Também com o investimento da SUFRAMA, da Lei de Informática, lá no Amapá. Primeiro, o chamado café de açaí, que não pode até ter mais chamado tecnicamente café de açaí, porque... Já ouvi falar também vinho do açaí. Sabe vinho qual é o também. estado que está produzindo? Eu Lá- já me esqueci. No Amapá, Lá no Amapá, é a família de um ex-senador Né? amapaense que faz. O nome do vinho, inclusive, é o sobrenome da família do senador. Então, mas com relação lá, ao caroço eles pegam esses caroços, por exemplo, e fazem café. Na verdade, é um blend, né? Eles Ok. pegam os caroços, tem um tratamento específico, eles secam, secagem, torrefação, e aí eles misturam, faz um blend, faz uma mistura, e tem sido um produto extremamente bem visto em mercados europeus, até no mercado brasileiro. E foi um investimento da Lei de Informática naquela... E, obviamente, muito desejo e empreendedorismo do povo de lá, né? E uma outra coisa que foi feita com resíduo de açaí foi o carvão vegetal de caroço de açaí, que ele tem uma característica muito interessante, que é o fato de ele queimar com mais intensidade e ele demorar mais para se deteriorar. Então, E o meio algumas ambiente. pizzarias portanto, agredir menos o meio ambiente. Então, as pizzarias, esses lugares que precisam muito de fornos, começaram a demandar muito. Já está vendendo do Amapá para São Paulo, para Rio, para Belém, porque eles tiveram interesse nesse tipo de característica, que esse carvão vegetal oriundo dos caroços, não só de caroços, mas também de restos de mandioca, que eram jogados também. Né? Ele misturou um pouco de mandioca com esses caroços e criou um carvão vegetal de excelente qualidade. E a gente poderia ficar aqui essa descoberta falando... da funcionalidade daquilo que seria jogado fora, que é o caroço, a partir da pesquisa juntamente com a SUFRAMA. Isso, a gente está falando de bioeconomia, de sustentabilidade, de proteção, no caso do resíduo sólido, a gente protege o meio ambiente de ser descartado da maneira equivocada. Certo. Né? Então, tudo isso trouxe... Tudo tem solução, né, Fred? Olha que curioso, uma riqueza tão grande nos nossos frutos amazônicos, da nossa produção. Exatamente isso. E eu achei maravilhoso agora, até o caroço que seria descartado ter e um retorno financeiro muito bom. Você acabou de falar que outros estados já estão querendo essa solução também. E temos avançado muito, Gisele, também. Agora que tu me fizeste lembrar do Amapá, eu lembrei tem um professor lá, pesquisador chamado Tavares, que ele achou, a partir do jambu, uma característica química que pode ser, no futuro, está em andamento com o dia da Lei de Informática, um estudo para a utilização disso como um remédio para úlceras e gastrites. Como que descobriram? A partir do jambu. Ele é um pesquisador, ele é um professor, doutor, um premiado. A gente já sabe que o jambu, os indígenas sempre utilizaram ele como anestésico. Exato. Ele é um pouco alucinógeno também, se não me engano. Não sei te dizer. É anestésico. Eu sei que a nossa culinária. Eu sei que a partir do jambu ele está utilizando, está em teste e já está sendo testado. A lei de informática, como é que ela atua? Ela atua, por exemplo, dando equipamentos laboratoriais para que permita que a pesquisa dele possa chegar nesses tipos de níveis de pesquisa. Então, ele fez um produto tanto para a saúde masculina, né? Que, segundo consta, esse tipo de produto ele evita a chamada ejaculação precoce, para você ter uma ideia, jambu. E também está utilizando para
evitar gastrite e úlceras, para curar gastrite e úlceras. Então, assim, por que estou falando tudo isso? Porque isso tudo tem a ver com agro, são produtos da biodiversidade da Amazônia. Sim. E que também tem tudo a ver com desenvolvimento, tem tudo a ver com emprego, renda, sustentabilidade. Então, a gente está, de alguma forma, juntando tudo isso num só balaio, né? Num só lugar. Fred, maravilha. Eu quero, lógico que a gente quer falar mais sobre todas essas pesquisas, a importância da SUFRAMA, não só aqui para a região amazônica, mas para todo o país, porque são pesquisas que vão resultar para todo, né, para todo o território brasileiro. A gente continua a nossa entrevista, continue com a gente aqui no Agronews 360 Graus, é daqui a pouquinho. Bem-vindos ao coração da Amazônia. Aqui nasce o maior projeto de produção de café sustentável da região. Numa área de 2.000 hectares, em ilhas amazônicas, estamos cultivando café em grande escala, com respeito à natureza e impacto positivo para comunidades locais e agricultura familiar. É desenvolvimento regional, geração de empregos e inovação sustentável. Da Amazônia para o mundo, um café único que une sabor, responsabilidade e oportunidade de investimento. Produção sustentável. Crescimento real. O futuro do café está aqui. Agronews 360 Graus continua. Estamos conversando aqui com Luiz Frederico, coordenador geral do setor de comércio exterior e assuntos internacionais da SUFRAMA. Não é isso, Fred? Isso mesmo, Gisele. Estamos aqui debatendo com muita alegria. Falando sobre agronegócio, bionegócios, bionegócios, futuro do planeta. Não é isso? Uma conversa boa. O consumidor está cada vez mais exigente? O que você acha? Sua opinião? Consumidor final. Por um processo cada vez de maior conscientização daquilo que ele está consumindo. É claro que isso não ocorre da noite para o dia e nem ocorre em todos os mercados e em todas as pessoas. Até porque você sabe que existem desigualdades no nosso país enormes, então as pessoas que têm mais acesso à informação, obviamente, elas acabam tendo uma preocupação maior e as que ainda não têm, lamentavelmente, não tem ainda essa preocupação. Mas a gente vê que mercados relevantes no Brasil têm modificado sua maneira de ser em virtude dessas mudanças. Um exemplo objetivo, o mercado de cerveja. Você antigamente só tinha cerveja, ninguém queria saber se era puro malte, se era sem glúten, nem tinha se tanta era variedade. Com glúten, não tinha variedade. Agora não, já tem cerveja com menos álcool, cerveja com menos glúten ou sem glúten. Então, por quê? Porque o consumidor começou a querer perguntar, o que tem aqui? Ah, tem milho. Não quero, só quero se for cereais malteados, né? Se eu não tiver arroz, açúcar, eu não quero. Então, a gente já vê mudanças em alguns mercados bem relevantes. A questão do açúcar e do sódio, que pouca gente tinha preocupação, agora tem nossos produtos, sei lá, ao teor de sódio, ao teor de açúcar, isso já tem mudado. Obviamente não mudou da maneira da noite para o dia, mas já há uma mudança foi uma conquista, de perfil. Né? Se a gente, porque hoje você vê o mercado fitness crescendo muito, as pessoas sempre mais preocupadas, graças a Deus, com a saúde, e a gente vê, sim, algumas mudanças. Agora, isso não ocorre da noite para o dia. Alguns mercados já estão bem mais avançados que o brasileiro, como o mercado europeu, que já criou selos, né? Então, o mercado europeu ele quer saber se aquele café, quando ele foi produzido, ele teve agrotóxico ou não, que tipo de agrotóxico, como ele foi feita a torrefação dele, quem vendeu, quem comprou. Inclusive as famílias envolvidas, se elas estão sendo exploradas, se isso, não estão, se veio de uma região que foi desflorestada ou não. Né? Tudo isso hoje já há padrões privados, né? Já há protocolos, né, internacionais que esses mercados exigem. Não só porque ele quer, mas porque o consumidor dele exige isso dele. Então, sim, já podemos considerar que a sociedade brasileira, embora não com toda potência, de forma homogênea, né,
Mas já há um mercado que se preocupa, sim, com da onde veio, como foi feito, quem produziu aquilo, quanto tem de açúcar. E no momento em que o Brasil exporta para o mercado exterior, a partir daí começa também, né, essa preocupação com essa qualidade desse produto, e isso acaba influenciando até o mercado local, ainda que esse produto vá muito para o exterior, mas eu acho que acaba as pessoas percebendo, nossa, se eles se preocupam com a qualidade, a gente também tem que se preocupar. Isso. Você acha Agora, Gisele, quando você falava, eu lembrei do meu trabalho. Uma das coisas que eu tenho que fazer é promover a exportação. É um dos meus deveres. E é um discurso, é uma fala, o que você acabou de falar, fala de quem quer promover a cultura exportadora. Então, um exemplo. Tem um café que eu gosto muito aqui, chama-se JP. Café muito bom. Conheço, acho que eu conheço. E ele é vendido localmente. Se esse JP quiser exportar, o que vai acontecer? Ele vai ter que se adequar aos padrões daquele mercado que ele quer atingir. Imaginemos que esse mercado seja o mercado europeu. Certo. Então, o mercado europeu ele tem uma série de exigências. E se ele se adequar a essas exigências para exportar, o que vai acontecer? O produto ele vai melhorar também para quem compra aqui. Lógico. Porque ele vai fazer um monte de investimento em tecnologia e maquinário e vender só para a Europa. Não. É o mesmo maquinário que vai fazer para vender para o Brasil. Então, o que quer dizer isso? A internacionalização da empresa, que a gente chama quando a empresa é nacional e ela quer chegar no mercado internacional, a gente fala de internacionalização da empresa. Às vezes para exportar, às vezes para a empresa sair mesmo do Brasil e também ter uma filial em outro país. A gente chama de internacionalização. Certo. Essa internacionalização ela representa melhoria para o consumidor nacional e para o consumidor estrangeiro, porque esses padrões eles ajudam a elevar a qualidade do produto. Então ele vai começar a se preocupar se aquele café teve agrotóxico ou não, se tem como rastrear a origem daquele vegetal, como foi feita a torrefação, se a torrefação usou um produto com cobre, sem cobre, com aço, sem a técnica utilizada. Tudo a técnica. Tudo isso um consumidor mais exigente quer saber. E quando ele se adequa a esta exigência, ele naturalmente vai melhorar o design do produto, a embalagem, para a conservação do produto, a maneira como vai conservar. Então, sim, a resposta é que quando você exporta, você melhora, você aperfeiçoa a qualidade do produto. Falando em café, vamos falar do eu não gosto muito de usar essa palavra, mas vou usar do boom do café aqui em toda a região amazônica, em especial no estado do Amazonas também. A gente já sabe que em Rondônia é bastante forte, né? Qual a sua opinião a respeito? Veio para ficar o café na produção de café? Já está consolidado. É bom lembrar, mais uma vez, que a SUFRAMA e a política que ela administra, mais uma vez, participou desse processo, porque o tipo de café que mais se adaptou ao mercado é o Robusta. Exatamente, você conhece café. A gente já tem sido o nosso tema aqui recorrente. O café Robusta. E ele começou alguns testes na Amazônia, principalmente numa área de reserva que existe no sul do Amazonas, lá próximo de Apuí. E aí fizemos um plantio lá, que eu digo nós da região, não eu, né? Mas agricultores, os agricultores, a equipe de agricultor, fizeram testes em sistemas agroflorestais. Certo. Ou seja, você mantém a floresta intacta e planta junto com a floresta esse café. Então ele tem... Não é demagogia a expressão manter a floresta em pé. Não, nesse caso não. A gente chama de SAFs. É literal. SAFs, sistemas agroflorestais. Você mantém a floresta intacta ou minimamente viva e mesmo assim você tem a produção de café. E esse café agroflorestal que mais se adaptou foi o Robusta. Ele se adaptou muito bem na nossa região e começou a ser muito bem-vindo, né? No mercado dia a também. dia, no mercado. Ele é quase geral, sempre pela qualidade, pela facilidade da produção no local, na Amazônia, orgânico, ou seja, você não tem introdução de agrotóxicos durante o plantio dele. E isso também é uma coisa que dá qualidade, porque se você sabe que aquele café é um café orgânico e é um consciente, aquele consumidor mais consciente, ele vai querer vai valorizar. E aí, trazendo ainda mais para o meu campo, que é a SUFRAMA, nós temos o Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Então, começaram a plantar café
também robusta no Distrito Agropecuário das Framas. Hoje o Distrito Agropecuário das Framas já tem uma considerável produção de café. Há fazendas que antes só produziam laranja e que hoje produzem também café. Inclusive fazendas importantes e conhecidas da região que hoje já estão em tempo de colheita e já estão vendendo. Vai ter agora esse final de semana. Qual a expectativa desse ano? Já está sendo. Vai ter um evento agora para a gente Figueiredo no final de semana que vai ter uma área só para produção, para produtores de café. Ninguém imaginou isso. No Amazonas, há 10 anos, ninguém imaginava ter um lugar tão específico para o café. Tinha-se para laranja, tinha-se para outros produtos. O abacaxi, lá todos no Novo os produtos Remanso, ficavam, né, mas juntos. você não tinha lá, não se falava no café. Hoje o café já é parte da produção agro. E de forma especializada, detalhada. Sim, né? Já é bastante. E ainda falando de Distrito Agropecuário da SUFRAMA, e falando de Amazônia e de negócios na Amazônia, nós promovemos nos últimos 3 anos, o Bolsonaro e eu, 2 feiras na SUFRAMA, lá na sede da SUFRAMA. A pessoa só pensa em indústria quando pensa na SUFRAMA, né? Mas nós fizemos 2 feiras de agronegócio lá. Chamava-se Feira de Negócios e Oportunidades do Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Lá nós mostramos para a sociedade que tem famílias de agricultura familiar produzindo hortifruti granjeiros dentro do Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Nós temos granjas importantíssimas. Aliás, se você mora em Manaus e no Amazonas, boa parte dos ovos que você consome foram produzidos em granjas do Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Né? Se você toma laranja, gosta de laranja, possivelmente essa laranja foi plantada no Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Né? Então você tem muito café agora tem plantado. E uma surpresa, pelo menos para mim foi surpresa, hoje já sei, mas mesmo sendo servidor eu não sabia. Tem uma ração de pets muito conhecida na região, de ração pet para animais, cachorro de estimação. Produção local. Produzido desde o Agropecuário da SUFRAMA. Né? E um detalhe relevante, boa parte do farelo de soja que é utilizado, tanto nessas granjas quanto nessa fábrica de ração, não só tem uma fábrica de ração, tem 2 fábricas de ração locais no Distrito Agropecuário da SUFRAMA, eles vêm de Roraima, de uma fazenda específica que tem incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus. Então, hoje, essa mesma fazenda já tem vendido aqui em Manaus também óleo de soja, feito com incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque ela utiliza a soja que é plantada em Roraima, que é uma condição para que você receba o incentivo. Entendi. Tem que plantar na Amazônia. Como Roraima é um estado que tem a vocação agro, é o único estado que, aqui dessa área do norte do Brasil, que tem essa vocação. A Rondônia hoje já tem também uma vocação forte. Muito forte no café, né? Mas Amazonas, Amapá e Acre é uma outra dinâmica econômica. E hoje Roraima já é, sem dúvida, um estado, talvez desses todos, mais avançado? O mais avançado nessa temática agro, porque, entre outras coisas, ele tem a facilidade de estar perto de grandes mercados que estão crescendo, como a Guiana, que é o país que mais cresce. Já está mais no topo, né? Geograficamente. E tem o acesso ao Caribe, então pode vender ali para ilhas do Caribe, países do Caribe, e já estão fazendo. Inclusive, essa fazenda de soja, que produz óleo de soja e farelo de soja em Roraima, já está exportando para a Venezuela, para a Guiana, para Trinidad e Tobago, para o Suriname, para alguns casos até extraordinários, claro. Já está exportando até para a Europa. Então, isso nos alegra muito. Quer dizer, há potencial para o agro na Amazônia, mas na Amazônia não tem como não se falar em sustentabilidade e em preocupação ambiental. Então, o que a gente tem que a fiscalização é enorme, né? O que a gente tem que desmistificar é a ideia de que um impeça o outro, porque não existe esse impedimento. O que existe é uma complementariedade. Não é porque eu estou na Amazônia que eu não posso produzir agro. Eu queria muito chegar, aquela conversa da gente chegasse nesse ponto, né? Existe essa cobrança muito grande que a região amazônica não deveria haver, né? E aí o povo ia morrer de fome aqui. E que bom que estamos num período agora que se prova que é possível plantar e manter a vida, né, na floresta viva. Hoje as tecnologias que existem para manuseio de terra, plantio, etc., elas nos permitem, de maneira extremamente cuidadosa e preocupada com o ambiente, fazer plantação. Né? Então a gente tem que entender que é possível desenvolver o agro
na Amazônia com preocupação ambiental. Um não impede o outro. Assim como é possível desenvolver mineração, desde que tenha preocupação ambiental. A questão é que as pessoas querem, às vezes, ser muito maniqueístas, ou 8 ou 80, pragmático, ou sim ou não, e não é bem assim. O cara quer fazer mineração, mas ele não quer respeitar o ambiente, aí não pode, aí não está errado. Né? Agora, se ele respeitar, pode. O ruim é que para respeitar, em alguns casos, né, isso é ruim no sentido de investimento. Né? Você vai ter que investir mais em tecnologia, em maquinário, etc. Mas isso não é um impedimento. Você pode, inclusive, virar referência global. Imagina, se você vem produzir na Amazônia, respeita o meio ambiente, gera emprego, isso daí é um marketing. Quem é que não quer dizer que produz na Amazônia respeitando a floresta? Né? E acho que o futuro agora, não só aqui no nosso território brasileiro, mas acho que no mundo inteiro está começando essa preocupação muito forte, né? De como as produções, se elas realmente são produções saudáveis, né? Eu acho que o futuro do mundo vai ser, a partir de agora, não tem mais como voltar atrás, né? Daquela produção agressiva, cheia de agrotóxico. Acho que daqui para frente é isso. Já é uma mudança que, como a gente diz, é inexorável. Mudança não de tem mentalidade como mesmo da humanidade. Exato. Mesmo porque você tem hoje, no mundo inteiro, e essa semana a gente tem vivido isso no Brasil, é o impacto climático na vida das pessoas. Então você teve aqui 2 grandes secas na Amazônia que impactaram a logística na Amazônia. Estamos esperando uma esse ano, né? Impactaram a logística na Amazônia, impactaram a vida das pessoas no interior que ficaram sem acesso a remédio, médico, água, etc. Impactou o sul do Brasil com enchente. Sim. Impactou recentemente o sudeste brasileiro com imagens terríveis, com ventanias, né? etc. Então, não, obviamente isso não é a única coisa que vai fazer conscientizar. Já há pessoas bem conscientizadas. Mas esses efeitos acabam fazendo as pessoas refletirem. Peraí, por que isso está acontecendo? Será que os efeitos climáticos estão já atuando? E aí ele começa a se preocupar com o que ele come, com o que ele veste, com o carro dele, né? Ele não quer mais usar um carro que vai agredir o ambiente, já quer usar um carro com menos elétrico. Um elétrico. Então, assim, é uma mudança que já atinge a indústria. A indústria está cada vez se modernizando mais, querendo ser mais sustentável. A temática do chamado ESG, que é um acrônimo para ambiental, social e governança, já está no dia a dia das pessoas, porque não há mais como falar em indústria sem falar em ESG. Inclusive, a gente fomentou bastante a política ESG aqui na Zona Franca, nesses 3 anos que nós tivemos, eu e o Bois Saraiva na frente da Suframa. E assim, como você bem disse, não tem como voltar. Não. É uma mudança que veio para ficar. Que veio para ficar. E só avançar. Exatamente. Só ampliar a questão. Nós queremos, se Deus quiser, que continue avançando. Fred, vamos falar do seu e-book. A gente tem aqui uma informação que você tem um e-book chamado Indústria 4.0, Perspectivas para o Polo Industrial de Manaus. Exatamente. Fala a respeito deste e-book e tem outro na agulha que a gente vai falar também. Em 2022, Gisele, por oportunidade que a Suframa me deu, de fazer um mestrado em Indústria 4.0, Engenharia da Produção na UFAM. Certo. E como resultado disso foi minha dissertação. Minha dissertação foi acompanhada por vários professores, o meu orientador, o Sr. Armando, mas no dia que a gente chama que é defesa, né? No dia que é o dia que você fica nervoso. A prova dos 9. A prova dos 9. Tinha lá um professor que eu gosto muito, é um especialista muito respeitado aqui na Amazônia, em Indústria 4.0, que é o Sandro Breval. E ele falou umas palavras tão gratificantes que eu resolvi, como um desejo pessoal, de deixar claro para a sociedade esse estudo que, de fato, foi pago pela sociedade, porque o mestrado foi uma universidade pública, então a sociedade pagou. É um dever, né? Então, eu procurei uma editora na internet, que é a editora Itacaiunas, que pudesse fazer um e-book, que é um livro digital gratuito, que as pessoas podem acessar. Fácil acesso, né? No modelo e-book. Exato. É gratuito e de fácil acesso, você consegue baixar e ler o livro. Maravilha. E hoje de manhã, só para que vocês saibam, eu recebi um professor da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Já está colhendo professor frutos. Néstor Ayala, que é um dos que mais produz, se não o primeiro ou o segundo no mundo. Só para a gente deixar bem o nome dele, só para deixar bem professor agradecido. Néstor Ayala. Néstor Fez Ayala. Contato com você. Ele me encheu numa rede social, disse, olha, eu vi o teu livro
e eu estou indo aí, eu queria conversar contigo. Então, isso é gratificante. Então, se você é um estudioso da indústria 4.0, Porque da Zona ele, Franca de ele Manaus, sendo de uma outra região, ele ele é do Rio Grande do Sul. Sul. Na verdade, ele é argentino e mora há 20 anos lá, é pós-doutor na área de indústria 4.0. E a sua pesquisa direcionada ao Polo Industrial de Manaus despertou a curiosidade Ele dele ficou curioso. imediatamente. Exatamente, ficou curioso e veio. Até conversamos hoje pela manhã, foi bem gratificante. Agradeço as gentis palavras que ele... E também mostrou um pouco do trabalho dele, do núcleo de estudos em indústria 4.0 que eles têm lá em engenharia de produção, na chamada URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Certo. E enfim, depois a gente foi lá no CITES, que é um outro instituto que só fala de indústria 4.0, com meu amigo Alberjan Pinto. Mas assim, é um livro, Gisele, falando dele, que fala sobre a indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial. Vamos fazer esse histórico bem rapidinho aqui, né? Apesar que imagino que muitas pessoas já têm esse conhecimento. Para quem não tiver esse conhecimento, vamos falar a primeira revolução industrial. Isso, a primeira revolução industrial, que conheci lá no passado, do vapor. Do vapor, depois né? Depois veio a eletricidade, com a segunda revolução industrial, depois a comunicação, a internet, etc. E agora é a introdução de que nós chamamos de tecnologias habilitadoras, que é a introdução de inteligência artificial, a introdução de sensores de internet das coisas, que a gente chama de IoT, né, das coisas, a cibersegurança, big data, a computação em nuvem, né, você guardar as coisas em nuvem, a robotização da linha de produção. Então, tudo alinhado. A gente estaria numa fase que a gente não tem nem dimensão, na verdade, né, do que né, a gente Exato. pode... Nós estamos na verdade, a indústria 4.0, ela está, nesse momento, descoberta. Acontecendo. Ela está... A indústria do mundo inteiro está se transformando, conectando-se, né, a esse mundo novo, com IA, com humanoides, com robotização, com computação quântica... Né? Enfim, com uma série de novidades que a tecnologia nos traz e como isso está influenciando a produção industrial, como isso está gerando competitividade, né? Como isso pode ser alinhado à Zona Franca de Manaus, quais são as políticas que a gente usa para fomentar a indústria 4.0. Então, é sobre isso que o meu livro, o meu e-book, trata. Né? Então, tem algum destaque, algum ponto que merece um pouquinho mais de destaque no seu, nós temos lá um capítulo específico só para detalhar o que eu acho relevante, porque pouca gente ainda tem familiaridade com essa temática. Então, se você ainda está iniciando seus estudos, procura o capítulo introdutório, que você tem lá um estudo desde bem detalhado o que foi a primeira revolução, o que é a 4.0. E as minhas conclusões eu acho bastante relevante, porque eu aponto os resultados da pesquisa, né? Então, eu fiz uma série de análises, usei um estilo específico de análise, que a gente chama análise de gap, é uma análise de vazios, né? E, a partir daí, eu consegui achar algumas evidências, né, de por que a indústria 4.0 está avançando ou não avançando, ou quiser melhorar ou não melhorar. E isso pode ser aplicado não só à indústria, quando a gente fala indústria, as pessoas imaginam só a indústria da Zona Franca. Mas isso pode ser aplicado a qualquer indústria, isso pode ser usado, inclusive, na agroindústria. Né? Então, para melhorar projetos, você pode, por exemplo, na linha de produção de café, tem lá o moinho, que é a torrefação. Você pode introduzir sensores térmicos para facilitar o controle da temperatura durante o processo. Então, você pode reduzir e aumentar com sensores. São sensores IoT, sensores de internet das coisas, né? Um exemplo. Ou você pode colocar sensores para ver a umidade, controlar a umidade daquele lugar. Você pode criar leitores visuais para ver se aquele grão está bom ou não está bom. Então, muita coisa, tudo isso conectado com sensores que se conectam com computadores, está tudo em nuvem. Então, você consegue, com isso, mensurar melhor, planejar melhor. Então, isso. No final de tudo, um resultado, uma qualidade muito maior para cada produto. É um produto, supostamente, né, deveria ser um produto melhor e feito com menos custo. Ou seja, a indústria gastou menos para produzir aquilo. Esse é o resultado final. E
estudos específicos para cada demanda, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, ou começar o podcast, que o principal é essa customização de que poderia custar mais caro, mas não. Isso, exato. A indústria 1.0, com as suas várias tecnologias habilitadoras, ela permite, por exemplo, que na linha de produção você consiga mudar aquela linha de produção de uma maneira muito mais séria, rápida e mais barata. Mas nem por isso vai custar mais caro. E nem por isso vai ser mais caro. E você consegue customizar, fazer produtos de acordo com a demanda do seu cliente de uma maneira mais barata e mais rápida. Vamos falar do que está na agulha, que está prestes a ser disponível também, seu outro estudo, sua outra pesquisa? Esse outro estudo, na verdade, ele é um livro que conta a experiência que eu tive agora, enquanto eu estive superintendente executivo da Suframa. Eu fiquei 3 anos e 2 meses como superintendente. Então, o seu executivo ele é o segundo na linha hierárquica. Ele cuida da governança, do planejamento, da política pública Zona Franca de Manaus. Qual o título? E aí eu tive uma vontade grande de contar para a sociedade essas experiências que eu tive. Então, eu fiz um livro cujo nome é Servir a Amazônia, né? O nome maior, mas ele tem a ideia de apresentar, entre aspas, né, lições de políticas públicas na Zona Franca de Manaus. Então, como eu vivenciei essas políticas públicas, quais foram os desafios que eu tive. Eu falo da interiorização do desenvolvimento, eu falo do ESG, que nós acabamos de tratar agora, eu falo dos desafios que nós tivemos de governança da política pública, do nosso primeiro lugar. A Suframa recebeu, ano passado, o primeiro lugar do Brasil de governança e gestão. Também foi um trabalho que o Bosco e eu e toda a equipe da Suframa fizemos, e foi muito interessante. Então, eu queria... Nesse caso, ele não é fruto de um estudo, como foi o primeiro do mestrado, mas fruto da vivência, da experiência que eu tive enquanto superintendente executivo. E ele está agora, vai ser também o meu primeiro livro físico. Né? Ele não é um livro digital, é um livro físico. Já está na gráfica, não está pronto ainda, né? Está sendo literalmente fabricado agora. Ele está pronto, está no processo só da logística ele está na gráfica, literalmente, está sendo literalmente fabricado. Então, tão logo, Gisele, eu tenha... Por favor, os livros em mão, você eu aceita mais um convite nosso para apresentar. Marcar o lançamento. Não, eu queria que você fosse no lançamento. E todos vocês aqui do podcast, todos que vocês estão nos assistindo, possam participar também do lançamento do livro. Para finalizar, Fred, vamos falar... É um clichê falar que a maior gargalo, maior dificuldade nossa aqui da região amazônica é justamente as nossas características geográficas? Não é um clichê, é uma realidade. Realidade, né? Então, o que ocorre é o nosso maior desafio, você acredita? Olha, a gente tem muitos desafios. Eu não sei se é o maior, mas é um dos principais desafios, porque, vou dar um exemplo objetivo. As pessoas falam, a gente tem que parar de depender da Zona Franca, tem que investir, sei lá, no café, um exemplo. Mas o café que eu te falei, que eu gosto muito, que é o JP, que é um café de excelência. Por exemplo, o mesmo desafio logístico que a Honda tem hoje para levar uma motocicleta para São Paulo, o JP vai ter. Então, não é tão simples assim tirar a Zona Franca e investir em bioeconomia, porque o produtor do abacaxi vai vender polpa, ele vai ter que levar essa polpa para São Paulo. E o desafio vai ser tremendo. E para ele, que é um pequeno produtor, ele não tem a mesma capacidade de capital, de dinheiro que a Honda tem, que a Samsung tem. Então, assim, é preciso realmente, é um tema sério, precisa ser levado em consideração, que o desafio logístico daqui nos traz realmente uma desigualdade. A balança fica com o restante do território, com o restante do país. Mas nós temos outros grandes desafios. Eu vou dar um exemplo. Por favor. O desafio tecnológico, o desafio de inovação. Então, a gente fala muito da biodiversidade, que a Amazônia é a farmácia do mundo. Cadê o medicamento? Onde estão? Tem que investir em ciência, tecnologia e inovação. Cadê esse investimento? Investimento constante, né? Frequente. Constante, investimento grande. Então, as pessoas costumam falar, por que vocês não investem na biodiversidade? Por que vocês não investem? Tá, mas cadê quem é que vai investir? Onde é que está o dinheiro? Né? Então, a Zona Franca ela não é algo, é uma abstração. Ela é uma coisa que está aí, que existe, que nós temos que defender, que é o nosso ganha-pão. Não quer dizer que a gente não queira
desenvolver a bioeconomia. Sim. Mas em que a gente não quer abrir mão da Zona Franca. Assim como a gente não quer abrir mão do agronegócio. O Brasil é uma referência mundial de agronegócio, Lógico. de pecuária, de produção agro. No mundo inteiro, quando se pensa, se você vai à China, vai à Europa, vai à África e pensa em agronegócio, alguém vai pensar no Brasil em algum momento. Porque o Brasil, como se diz, é quase que a fazenda do mundo, né? É quase que o supermercado do mundo. Isso não é ruim. Mas o que há de investimento responsabilidade em enorme. ciência, tecnologia e inovação nesse setor? Até quando a gente vai continuar exportando boi sem agregar valor? Né? Tem gente discutindo isso no Brasil. E eu também quero fazer parte dessa discussão. Então, assim, o que eu quero dizer é a logística é, sim, um grande problema, é um grande gargalo. Ela representa um custo maior, literalmente. É muito mais caro movimentar uma mercadoria de Manaus para São Paulo do que, por exemplo, do Rio de Janeiro para São Paulo. Ou de Belo Horizonte para São Paulo. Sem dúvida. Ou de Porto Alegre para São Paulo, ou de Recife para São Paulo. Né? Não tem ninguém, nenhum brasileiro é capaz de dizer que duvida disso. E por conta disso é que nós temos esses nossos incentivos fiscais. Né? E, é claro, a gente precisa da BR-319, especialmente na seca. Né? Agora, quando tem a seca, o que acontece? Os navios não conseguem passar. Como o navio fica muito pesado com as cargas, o que tem que acontecer? Ele tem que retirar parte da carga para ficar mais leve, para conseguir passar. Quando acontece isso, fica mais caro. Fica muito mais caro o container, a logística. Então, nesses casos, a gente poderia usar a alternativa rodoviária, se houvesse a pavimentação completa da BR-19. Graças a Deus, a gente já vê que iniciou um processo de pavimentação, há uma esperança, há uma luz no fim do túnel. Nós vemos recentemente e há soluções para isso, né? Estamos falando aqui de tecnologia, há soluções para isso, corredores ecológicos, etc. No outro episódio a gente entra nesses detalhes. Esse é um tema que eu gosto muito, que é o tema logístico, mas nós temos não só os corredores ecológicos, a BR-319 e os portos e aeroportos, etc., mas no futuro, se Deus quiser, nós teremos também saídas, não só pelo leste, pelo Rio Amazonas, mas também a oeste, indo para Tabatinga, saindo pelo rio Ucaiali ou pelo rio Yurimaguas, chegando ao litoral peruano. Tudo isso é demanda da SUFRAMA. Isso tudo faz parte do nosso trabalho. Dia a dia, do dia a dia dos pesquisadores, todos os servidores da SUFRAMA, não é isso? Exato. Nós temos lá uma gama muito grande de atividades. Nós atuamos, por exemplo, com política de pesquisa e inovação, controle de mercadorias, entrada e saída de mercadorias, controle fiscal, desenvolvimento regional. Então, como diria meu pai, só tudo isso. Brincando. Só tudo isso. Além de que nós temos sede, Gisele, em todos esses estados. Então, tem a sede principal, que a gente chama sede da SUFRAMA, fica em Manaus, mas nós temos as chamadas unidades regionais ou coordenações regionais. Em Roraima, por exemplo, se você for Boa Vista, lá em Boa Vista existe uma sede da SUFRAMA. Com servidores trabalhando lá e atuando lá. O mesmo ocorre em Tabatinga, o mesmo ocorre em Macapá, em Porto Velho, em Rio Branco, em Guajará-Mirim, em Cruzeiro do Sul, em Brasileia. E em Brasília também a SUFRAMA tem uma coordenação de representação institucional que fica lá. Então a SUFRAMA, além de tudo isso, ainda está presente nesses lugares todos. Maravilha, Fred. O assunto rende bastante, mas por hoje já falamos bem, né? Muito obrigada pela sua participação. Claro que nós vamos convidar você para outros episódios. Vai aceitar? Eu vou aceitar. Quanto vezes você me chamar, eu queria agradecer mais uma vez todos do podcast. Eu estou muito feliz, Gisele, de estar aqui com você. E eu estou à disposição. Né? Quem quiser falar, debater Amazônia, debater Zona Franca, agro, negócio na Amazônia... as pessoas já me conhecem, já sabem, é só me chamar que eu venho. Estamos ouvidos aqui, estamos a postos, né, Fred? Muito obrigada pela sua participação, obrigada a você por ter ficado com a gente aqui até o final da nossa entrevista, do nosso podcast. Este é o AgroNews 360 graus. Semana que vem tem mais entrevista interessante para você sobre o agronegócio, sobre a agricultura familiar, agricultura que não agride ao meio ambiente, a floresta em pé. Deixe seus comentários aqui e até o próximo episódio.